Um pai solteiro foi a um encontro às cegas quando ela apontou para seu colar e gritou: "Essa é igual minha filha adotada." O que aconteceu depois deixou os dois em lágrimas e mudou suas vidas para sempre. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O Café Vila Café, localizado na movimentada Rua Harmonia, no coração da Vila Madalena, fervilhava com o burburinho típico de uma tarde de quinta-feira em São Paulo. O aroma intenso do café recém-torrado misturava-se com o perfume doce dos pães de açúcar saindo do forno, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com a tensão palpável de quem aguardava um encontro às cegas. As paredes de tijolo aparente, decoradas com obras de artistas locais, testemunhavam diariamente histórias de primeiros encontros, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto. Gabriel Montenegro, arquiteto de 42 anos, ajustava nervosamente a gola da camisa social azul marinho enquanto observava cada mulher que entrava no estabelecimento. Seus dedos longos e cuidados brincavam inconscientemente com o colar de prata que sempre usava, uma corrente delicada com um pingente em formato de borboleta, peça que nunca tirava do pescoço desde que se tornara pai há 15 anos. O rosto angular, marcado por linhas de expressão que denunciavam tanto sorrisos quanto preocupações, refletia a apreensão de alguém que há muito tempo não se aventurava no mundo dos relacionamentos. Gabriel era conhecido por sua meticulosidade obsessiva nos projetos arquitetônicos, traço que se estendia para todos os aspectos de sua vida. Seus cabelos castanhos, sempre perfeitamente penteados, começavam a mostrar alguns fios grisalhos nas têmporas, conferindo-lhe um ar distinto que ele próprio ainda estava aprendendo a aceitar. A barba por fazer de 3 dias não era descuido, mas uma escolha estética que sua filha adolescente havia aprovado recentemente. Um dos raros momentos de concordância entre eles nos últimos meses. "Você precisa sair mais, Gabi", havia insistido Marcela, sua sócia no escritório de arquitetura e melhor amiga desde os tempos da FAUSP. "A Sofia já tem 15 anos. Ela consegue se virar sozinha por algumas horas. E essa professora de música que eu conheço é perfeita para você. Sensível, inteligente e também tem uma história complicada com família. Vocês vão se entender." Do outro lado do café, próximo à janela que dava para a rua arborizada, Lúcia Fernandes também demonstrava sinais evidentes de nervosismo. Professora de música de 38 anos, ela ajeitava repetidamente os cachos castanhos que insistiam em escapar do coque baixo que fizera apressadamente antes de sair de casa. Suas mãos, marcadas por pequenas cicatrizes das cordas de violão e piano, tremiam ligeiramente enquanto folheava um livro de partituras que trouxera como distração, embora soubesse que seria impossível se concentrar na leitura. Lúcia vestia um vestido midi de algodão estampado com pequenas flores, peça que escolhera cuidadosamente por transmitir a delicadeza que ela sentia, caracterizar sua personalidade, mas também a força necessária para enfrentar os desafios diários de manter um conservatório musical em funcionamento. Seus olhos, castanho claros, que costumavam transmitir serenidade durante as aulas de música para crianças carentes, agora mostravam a vulnerabilidade de alguém que havia aprendido a se proteger de decepções ao longo dos anos. A história de Lúcia com encontros românticos era marcada por desencontros e relacionamentos que terminavam quando os parceiros descobriam a intensidade de sua dedicação ao trabalho social. Muitos homens se sentiam intimidados pela paixão com que ela falava sobre música e educação, considerando-a intensa demais ou muito idealista para o mundo real. Aos 38 anos, ela havia praticamente desistido de encontrar alguém que compreendesse suas prioridades. Gabriel foi o primeiro a se levantar quando Marcela fez as apresentações.
Sua altura de 1,82 m se tornou mais evidente quando ele se aproximou da mesa onde Lúcia aguardava. E ela notou imediatamente a elegância discreta em seus movimentos. Não era o tipo de homem que chamava a atenção pela ostentação, mas pela presença serena e pelo olhar atento que parecia absorver cada detalhe do ambiente. "Lúcia, eu sou o Gabriel", disse ele, estendendo a mão com um sorriso tímido que revelou dentes perfeitamente alinhados. "Marcela me falou muito sobre seu trabalho com as crianças. É um prazer conhecê-la." Foi nesse momento, quando Gabriel se inclinou levemente para cumprimentá-la, que Lúcia viu o colar. O pingente de borboleta em prata, delicado e único, brilhou sob a luz suave do café, e ela sentiu como se o mundo tivesse parado ao seu redor. Suas mãos começaram a tremer de forma incontrolável, e ela precisou se apoiar na mesa para não perder o equilíbrio. "Esse colar", ela sussurrou com a voz embargada de emoção. Onde você conseguiu esse colar?" Gabriel, percebendo a súbita mudança no comportamento de Lúcia, instintivamente levou a mão ao pescoço, protegendo a joia, como se ela pudesse desaparecer. Era um gesto automático que fazia sempre que alguém comentava sobre o pingente, resultado de anos carregando algo tão precioso e significativo. Foi da minha filha", ele respondeu com cautela, sem compreender por que aquela pergunta havia provocado uma reação tão intensa na mulher à sua frente. Ela usava quando chegou ao orfanato, ainda bebê. Era a única coisa que tinha da família biológica. Eu sempre o guardei para ela, mas Sofia nunca quis usá-lo. Diz que prefere coisas mais modernas. Lúcia sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos castanho claros, embaçando sua visão. Memórias, há muito enterradas, começaram a emergir com uma clareza dolorosa. Uma menina pequena de cabelos cacheados, apenas 2 anos mais nova, usando um colar idêntico enquanto brincavam no quintal da casa da avó. Lembrou-se do dia em que a assistente social veio buscar a irmãzinha, prometendo que seria apenas temporário, que logo estariam juntas novamente. "Essa mulher é igual minha filha adotada", ela exclamou sem conseguir controlar a emoção que transbordava. "Esse colar, eu reconheço esse colar. Ele pertenceu à minha irmã mais nova." O café ao redor deles pareceu ficar em silêncio, embora a vida continuasse normalmente. Gabriel sentou-se lentamente na cadeira à frente de Lúcia, processando as palavras que acabara de ouvir. Seus olhos escuros, geralmente tão controlados e analíticos, mostravam agora uma mistura de confusão e esperança que ele não sabia como interpretar. "Sua irmã?" ele repetiu, como se precisasse ouvir as palavras novamente para acreditar no que estava acontecendo. "Mas isso seria uma coincidência impossível." "Não é coincidência", Lúcia respondeu, enxugando as lágrimas com o lenço de papel que tirou da bolsa. "Eu sonho com esse colar há mais de 30 anos. Minha irmãzinha se chamava Sofia." O silêncio que se instalou entre Gabriel e Lúcia foi preenchido apenas pelo som das xícaras de café sendo depositadas nas mesas ao redor e pelo murmúrio distante das conversas de outros frequentadores do Vila Café. Gabriel sentia como se o chão tivesse se movido sob seus pés, uma sensação que não experimentava desde o dia em que recebera a ligação do orfanato, 15 anos atrás, informando que uma bebê precisava urgentemente de uma família. "Sofia", ele murmurou, como se testasse o nome nos lábios. "Minha filha." Ela sempre disse que esse nome não combinava com ela. Prefere que a chamem de Sofia ou até mesmo de Montenegro, como meu sobrenome. Nunca entendi por que tinha tanta resistência ao próprio nome. Lúcia fechou os olhos por um momento, permitindo que as memórias há tanto tempo reprimidas voltassem à superfície.
Podia ver claramente o rostinho redondo da irmãzinha, os cachos loiros que refletiam a luz do sol da tarde, os olhinhos curiosos que sempre a seguiam pela casa da avó materna, onde viveram brevemente antes da separação definitiva. Ela tinha cabelos loiros quando era pequena? Perguntou Lúcia, com a voz ainda trêmula. E uma pequena marca de nascença no ombro direito, em formato de meia-lua? Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Durante todos esses anos, criando Sofia, ele havia notado aquela marca peculiar, mas nunca havia pensado muito sobre ela. Agora, ouvindo a descrição exata saindo da boca de uma estranha, ou seria realmente uma estranha? Ele começava a acreditar que algo extraordinário estava acontecendo. Sim, ele confirmou, quase sussurrando. Os cabelos escureceram com a idade, mas ela ainda tem reflexos dourados quando fica no sol. E a marca, eu sempre brincava que era onde um anjo havia tocado ela antes de mandá-la para mim. Lúcia sorriu através das lágrimas, uma expressão que misturava alegria e melancolia de forma tocante. Eu costumava dizer a mesma coisa para ela quando éramos pequenas, que os anjos marcavam as crianças especiais para que pudessem encontrá-las facilmente no céu. Gabriel puxou a cadeira para mais perto da mesa, seus olhos escuros fixos no rosto de Lúcia, como se tentasse memorizar cada detalhe, cada expressão. A arquitetura ordenada de sua mente tentava processar todas as informações que estavam sendo apresentadas, mas era como tentar montar um quebra-cabeças com peças que ele não sabia que existiam. Conte-me sobre ela, pediu Gabriel, sua voz revelando uma vulnerabilidade que raramente permitia que outros vissem. Sobre a Sofia que você conheceu, Eu sempre quis saber mais sobre o passado dela, mas os registros do orfanato eram muito vagos. Dizia apenas que ela havia sido entregue por uma família que não podia cuidar dela. Lúcia respirou fundo, organizando os pensamentos antes de começar a narrar uma história que havia guardado no coração por décadas. O café ao redor deles parecia ter se transformado em um espaço sagrado, onde verdades há muito escondidas finalmente poderiam ver a luz. Nós morávamos com nossa avó materna, Dona Conceição, numa casa pequena aqui mesmo na Vila Madalena, na Rua Aspicuelta, começou ela, sua voz ganhando força conforme as memórias se tornavam mais nítidas. Nossa mãe havia morrido no parto da Sofia, e nosso pai, ele desapareceu antes mesmo dela nascer. A vovó Conceição fez o que pôde, mas ela já estava doente, com problemas do coração. Gabriel ouvia atentamente, absorvendo cada palavra como se fossem peças fundamentais de um projeto que finalmente começava a fazer sentido. Ele podia imaginar uma versão jovem de Lúcia cuidando de uma bebê em uma casa modesta do bairro onde agora se encontravam. Eu tinha apenas 5 anos, mas já me sentia responsável pela Sofia, continuou Lúcia, mexendo distraidamente na alça da bolsa. Cantava para ela dormir, ajudava a vovó com as mamadeiras. Sofia era um bebê muito tranquilo, só chorava quando tinha fome ou sono. Ela me observava com aqueles olhinhos grandes, como se entendesse que éramos só nós duas contra o mundo. E como vocês se separaram? Perguntou Gabriel, temendo a resposta, mas precisando conhecer toda a verdade. Lúcia fechou os olhos novamente, e quando os abriu, havia uma dor profunda em seu olhar que Gabriel reconheceu. Era a mesma dor que ele via no espelho nos primeiros anos, como pai solteiro, quando duvidava se seria capaz de dar a Sofia tudo o que ela precisava. Dona Conceição teve um infarto quando Sofia tinha apenas 8 meses, ela explicou, a voz se quebrando. Eu me lembro do dia em que os assistentes sociais vieram. Eles disseram que era temporário, que logo encontrariam uma família que pudesse ficar com nós duas. Mas as semanas passaram, e eu fui para uma família aqui mesmo em São Paulo, enquanto Sofia...
Enquanto Sofia foi para o orfanato Santa Clara, na Zona Sul, Gabriel completou, compreendendo finalmente a origem da melancolia que sempre percebeu em sua filha, mesmo nos momentos mais felizes. Você tentou encontrá-la? Perguntou ele, sabendo que se estivesse na posição de Lúcia, teria virado São Paulo de cabeça para baixo procurando por Sofia. Tentei por anos, Lúcia respondeu secando uma lágrima que havia escapado. Mas eu era menor de idade, não tinha nenhum direito legal. Minha família adotiva, que é maravilhosa, não me entenda mal, tentou me ajudar, mas os registros estavam todos bagunçados. Disseram que Sofia havia sido adotada por uma família em outro estado, que seria melhor para todos se eu seguisse em frente. Gabriel sentiu uma mistura de raiva e tristeza ao imaginar uma criança pequena perguntando pela irmã que havia perdido, sendo desencorajada a manter a esperança de um reencontro. Ele mesmo havia passado por momentos difíceis, tentando explicar para Sofia por que ela não tinha família biológica, sempre se perguntando se suas explicações eram suficientes. E você seguiu em frente? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta pelo tom da voz dela. Nunca completamente, Lúcia admitiu. Eu me tornei professora de música partly, porque nossa avó sempre cantava para nós duas. Abri o conservatório pensando que talvez, de alguma forma, a música pudesse nos reunir. Novamente, cada criança que ensinava poderia ser ela. Cada aluna nova que chegava poderia trazer notícias dela. Gabriel estendia a mão através da mesa, cobrindo delicadamente os dedos trêmulos de Lúcia. Era um gesto simples, mas carregado de compreensão mútua. Dois adultos que haviam carregado o peso de responsabilidades e saudades que moldaram suas vidas de maneiras que eles estavam apenas começando a entender. Ela está bem, ele disse suavemente. Sofia está bem. Ela é teimosa, inteligente, apaixonada por música, embora finja que não é, e tem um coração imenso, mesmo quando tenta escondê-lo atrás da rebeldia adolescente. Lúcia sorriu, uma expressão genuína que iluminou seu rosto de uma forma que Gabriel achou extraordinariamente bela. Ela parece ter puxado a família. Sempre fui teimosa também. As semanas que se seguiram ao encontro no Vila Café foram marcadas por uma dança delicada entre Gabriel e Lúcia, ambos navegando cuidadosamente pelas águas inexploradas de uma situação que nenhum manual de relacionamentos poderia ter preparado. Gabriel cancelou 3 reuniões de trabalho importantes para encontrar-se com Lúcia, algo que sua sócia Marcela observou com uma mistura de surpresa e aprovação. Você está diferente, Gabi, comentou Marcela enquanto revisavam as plantas do novo. Em projeto residencial no Morumbi. Mas leve, fazia tempo que não via você assim. Gabriel ajustou os óculos de grau que usava para trabalhar, evitando o olhar perspicaz da amiga. Desde o encontro com Lúcia, ele se pegava pensando em coisas que havia enterrado há anos. A possibilidade de dividir responsabilidades, de não ser o único adulto tomando decisões sobre Sofia, de talvez, apenas talvez, construir algo que se parecesse com uma família completa. Durante esse período, Gabriel e Lúcia se encontravam diariamente, sempre em locais que carregavam a essência cultural paulistana. Caminharam pelos corredores silenciosos da Pinacoteca do Estado, onde Lúcia contou como costumava levar grupos de crianças do conservatório para despertar nelas o amor pela arte. Gabriel observava como ela falava com paixão sobre educação, gesticulando com as mãos, enquanto explicava como a música e a pintura podiam transformar vidas. Você deveria conhecer o conservatório, disse Lúcia, durante uma tarde especialmente agradável, enquanto tomavam sorvete na sorveteria tradicional do mercado municipal. O movimento intenso ao redor dos boxes de frutas e temperos criava uma sinfonia urbana que servia de trilha sonora para suas conversas.
Fica aqui perto na Rua Augusta. É pequeno, mas conseguimos atender quase 100 crianças por semestre. Gabriel mordeu o lábio inferior, um tique nervoso que desenvolvia quando precisava abordar assuntos delicados. Lúcia, eu preciso te contar algo sobre Sofia. Ela tem reagido mal às mudanças recentes na nossa rotina. Era verdade. Sofia Montenegro havia notado as ausências crescentes do pai e, com a perspicácia típica de uma adolescente de 15 anos, começara a fazer perguntas diretas que Gabriel ainda não sabia como responder. "Pai, você está namorando?" havia perguntado ela na noite anterior, enquanto jantavam uma pizza que Gabriel havia encomendado para evitar cozinhar. Mais uma mudança na rotina que não passou despercebida pela garota. Gabriel havia engasgado com o refrigerante, ganhando tempo para formular uma resposta. Sofia estava sentada do outro lado da mesa. Os longos cabelos castanhos com reflexos dourados amarrados em um coque bagunçado, vestindo a camiseta larga de banda de rock que usava sempre que queria demonstrar indiferença. Mas Gabriel conhecia sua filha o suficiente para perceber a vulnerabilidade escondida atrás da postura desafiadora. "Por que você pergunta?" Ele havia respondido, ainda tossindo. "Por que você está saindo todos os dias? Chega em casa sorrindo como um bobo, e ontem eu vi você escolhendo a camisa por 15 minutos. Sofia havia replicado, cruzando os braços magros sobre o peito. "Sem contar que você está usando aquele perfume que só usa em ocasiões especiais." Gabriel havia suspirado, percebendo que subestimara a capacidade de observação de sua filha. "Eu conheci uma pessoa interessante, ainda estamos nos conhecendo." "Uma mulher", Sofia havia afirmado, não perguntado. "E você gosta dela?" "Sim", Gabriel havia admitido, decidindo que honestidade seria a melhor abordagem. "Eu gosto dela. Mas isso não muda nada entre nós, Sophie. Você continua sendo minha prioridade." Sofia havia ficado em silêncio por alguns minutos, brincando com a borda da fatia de pizza, sem comer. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, quase vulnerável. "Eu não quero outra mãe, pai. Já tentamos isso antes e não deu certo." Gabriel se lembrava claramente do relacionamento com Helena, 3 anos atrás, que havia terminado exatamente porque Sofia não conseguia aceitar a presença de outra mulher em suas vidas. Na época, ele havia escolhido sua filha, mas a experiência o deixara cauteloso sobre futuras tentativas de construir uma família expandida. "O que você faria?" perguntou Gabriel a Lúcia, enquanto caminhavam pela Rua Augusta em direção ao conservatório. "Se fosse uma adolescente que descobrisse que o pai está conhecendo alguém que pode ter uma conexão com seu passado?" Lúcia parou de caminhar, virando-se para encará-lo com uma expressão séria. "Gabriel, você ainda não contou para ela sobre mim, não é?" "Eu queria ter certeza primeiro", ele admitiu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. "Não quero criar expectativas e depois descobrir que eu estava enganada", Lúcia completou, com um sorriso triste. "Eu entendo, mas Gabriel, cada dia que passa sem ela saber é um dia a mais que estamos construindo nossa conexão sobre uma base frágil." Eles haviam chegado em frente ao Conservatório Musical Esperança, uma casa antiga de 2 andares que havia sido adaptada para abrigar salas de aula de música. A fachada de tijolos aparentes estava decorada com grafites coloridos feitos pelos próprios alunos, representando instrumentos musicais e notas que pareciam dançar pelas paredes. Uma placa de madeira rústica anunciava os horários das aulas gratuitas. "Entre", disse Lúcia, abrindo o portão de ferro com uma chave antiga. "Quero que você veja o que construí pensando nela todos esses anos." O interior do conservatório respirava música. As paredes eram forradas com espuma acústica caseira e instrumentos variados, violões,
com cordas gastas, um piano vertical desafinado, flautas doces e alguns violinos de tamanhos diferentes, estavam organizados em estantes de madeira crua. O aroma de madeira velha misturava-se com o cheiro de partituras antigas e o eco distante de escalas sendo praticadas no andar superior. Começou só comigo e 3 crianças há 8 anos, explicou Lúcia, guiando Gabriel pelas salas. Agora temos 5 professores voluntários e uma lista de espera de quase 200 crianças. Gabriel observava tudo com o olhar técnico de um arquiteto, mas também com a sensibilidade de um pai que reconhecia amor dedicado quando o via. Cada detalhe do espaço havia sido pensado para acolher crianças que talvez não tivessem acesso à música em casa. As cadeiras eram de tamanhos diferentes para acomodar várias idades. As paredes tinham desenhos explicando teoria musical de forma lúdica. E havia um pequeno palco improvisado, onde as crianças podiam se apresentar. «É aqui que você imagina que Sofia poderia ter estudado?» perguntou Gabriel, tocando delicadamente as teclas do piano. «É aqui que eu esperava que ela aparecesse um dia», Lúcia respondeu, observando uma foto na parede que mostrava crianças de várias idades segurando instrumentos e sorrindo. Cada menina loira que entrava pela primeira vez, meu coração disparava. Gabriel estava prestes a responder quando ouviu um barulho familiar. O som de alguém tentando afinar um violino de forma imperita. Era um som que conhecia bem, porque Sofia havia pegado emprestado um violino da escola algumas semanas atrás, alegando que era para um projeto de música. «Tem alguém praticando agora?» perguntou ele, franzindo a testa. Lúcia consultou o relógio no pulso. Não deveria ter. Às quintas-feiras, fechamos às 5 e já são 5:30. O som do violino continuou, vindo claramente do andar superior. Gabriel e Lúcia se entreolharam. Por um momento antes de subir silenciosamente a escada de madeira, seguindo a melodia hesitante, mas determinada que ecoava pelo corredor. A porta da sala de ensaio estava entreaberta, e através da fresta, Gabriel pode ver uma figura familiar, debruçada sobre um violino, completamente concentrada na música. Cabelos castanhos com reflexos dourados caíam sobre os ombros de uma adolescente vestida com jeans desbotado e uma camiseta preta que tocava uma melodia simples, mas tocante. Sofia, Gabriel sussurrou, sentindo como se o universo estivesse pregando uma peça elaborada neles. A melodia hesitante do violino parou abruptamente quando Sofia Montenegro levantou os olhos e viu 2 figuras na porta da sala de ensaio. Seu rosto, que segundos antes mostrava a serenidade de quem se perdia na música, transformou-se numa máscara de pânico e culpa. O violino quase escorregou de suas mãos trêmulas enquanto ela tentava processar a presença inesperada do pai em um lugar onde ela claramente não deveria estar. «Pai!» Sua voz saiu como um fio, carregada de surpresa e medo. O que você está fazendo aqui?» Gabriel sentiu o chão se mover sob seus pés pela segunda vez, em poucas semanas. A adolescente à sua frente, com seus 15 anos, 1,65 m de altura, cabelos que brilhavam sob a luz amarelada da sala, era sua filha, mas também era algo mais. Era a resposta para décadas de procura de uma mulher que estava parada ao seu lado, observando a cena com uma mistura de espanto e reconhecimento que fazia seus olhos se encherem de lágrimas. «Sophie, eu deveria fazer a mesma pergunta», Gabriel respondeu, entrando na sala com passos cautelosos, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse fazer a situação explodir. «Você disse que estava na aula de reforço de matemática». Sofia baixou o olhar, colocando cuidadosamente o violino no suporte. Suas mãos, delicadas como as da mulher que a observava, tremiam ligeiramente. Ela vestia o uniforme da escola particular onde estudava, uma blusa branca e uma saia azul marinho. Mas por cima havia colocado uma jaqueta jeans desgastada que usava sempre que queria se sentir menos patricinha,
como ela própria definia. Eu posso explicar, ela começou, mas parou quando percebeu que não estava preparada para explicar coisa alguma. Como poderia contar ao pai, que há 3 meses frequentava secretamente aulas gratuitas de violino em um conservatório da Rua Augusta, fingindo estar em atividades escolares? Lúcia, que até então havia permanecido em silêncio na porta, deu um passo à frente. Seus olhos não conseguiam se desviar do rosto de Sofia, absorvendo cada detalhe. A pequena cicatriz no queixo que ela não lembrava, as sardas quase imperceptíveis no nariz, os olhos castanho claros que eram exatamente como ela se recordava, apenas maiores e mais expressivos. "Você toca muito bem", disse Lúcia suavemente, sua voz carregada de uma emoção que tentava controlar. "Há quanto tempo está aprendendo?" Sofia olhou para a mulher desconhecida com curiosidade misturada à desconfiança. Havia algo familiar nela, mas a adolescente não conseguia identificar o quê. Talvez fosse o modo como ela falava sobre música, com o mesmo carinho que Sofia sentia, mas nunca admitia abertamente. "Uns 3 meses", Sofia respondeu ainda cautelosa. "Você é professora aqui?" "Eu sou a Lúcia", ela se apresentou, lutando contra o impulso de abraçar a garota. "Eu dirijo este conservatório e você é a Sofia." "Como você sabe meu nome?" Sofia perguntou, olhando rapidamente entre Lúcia e Gabriel, tentando entender a conexão entre eles. Gabriel respirou fundo, percebendo que chegara o momento que vinha adiando há semanas. Não havia mais como proteger Sofia da verdade. E talvez nunca devesse ter tentado. Sua filha merecia conhecer sua própria história, por mais dolorosa que pudesse ser. "Sophie, sente-se", ele disse, indicando uma cadeira próxima ao piano. "Preciso conversar com você sobre algumas coisas." Sofia obedeceu relutantemente, cruzando os braços sobre o peito em uma postura defensiva que Gabriel conhecia bem. Era o mesmo gesto que ela fazia quando criança e sabia que estava prestes a ouvir algo que não gostaria. "Primeiro, eu quero que você saiba que não estou bravo por você estar aqui." Gabriel começou, sentando-se numa cadeira próxima para ficar na mesma altura da filha. "Estou confuso sobre por que você achou que precisava mentir, mas não estou bravo. Porque eu sabia que você não aprovaria." Sofia respondeu rapidamente. "Você já paga uma fortuna na minha escola particular, com professores particulares e tudo mais. Achei que ficaria chateado se soubesse que eu estava vindo num lugar assim." Gabriel sentiu uma pontada de dor ao perceber como sua filha interpretara seus esforços para dar a ela as melhores oportunidades possíveis. Para Sofia, a diferença entre a escola cara onde estudava e o conservatório humilde não era sobre qualidade de ensino, mas sobre valor social. "Sophie, este lugar é maravilhoso", ele disse, olhando ao redor da sala com aprovação genuína. "E a música sempre foi importante para você, mesmo quando você fingia que não era." Lúcia, que acompanhava a conversa em silêncio, decidiu intervir. "Sofia, posso perguntar por que você escolheu o violino?" A adolescente olhou para ela com surpresa pela pergunta específica. Eu não sei explicar direito. Sempre tive vontade de tocar, mas piano parecia muito formal, guitarra muito óbvia. O violino é como se ele falasse comigo de um jeito que eu não conseguia ignorar." Lúcia fechou os olhos por um momento, lembrando-se da pequena Sofia balançando no colo, enquanto ela tocava um violino infantil que a avó havia comprado numa loja de brinquedos. Mesmo sendo apenas uma bebê, Sofia parava de chorar sempre que ouvia o som das cordas. "Sofia", Gabriel continuou, "a Lúcia e eu nos conhecemos há algumas semanas e descobrimos algo extraordinário." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Ela acredita que vocês duas já se conheceram antes, quando você era muito pequena."
Sofia franziu a testa, olhando entre os dois adultos como se tentasse resolver um enigma complexo. O que você quer dizer com já se conheceram? Eu lembrava se conhecesse ela. Você tinha menos de 1 ano, Lúcia disse suavemente, dando um passo à frente. Eu era sua irmã mais velha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia ficou completamente imóvel, processando palavras que pareciam impossíveis de compreender. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Ela olhou para Gabriel, procurando algum sinal de que aquilo era algum tipo de brincadeira cruel, mas encontrou apenas confirmação em seus olhos. Minha irmã, ela finalmente conseguiu sussurrar, mas eu não tenho família, vocês sempre me disseram. Nós não sabíamos, Gabriel respondeu rapidamente. Os registros do orfanato não mencionavam nenhum parente. Ninguém sabia que Lúcia existia. Sofia levantou-se bruscamente, a cadeira fazendo barulho contra o chão de madeira. Seus olhos castanho claros estavam arregalados, alternando entre Gabriel e Lúcia, como se ainda tentasse determinar se estava sonhando. Prove, ela disse, sua voz ganhando força. Se vocês realmente acreditam nisso, provem. Lúcia assentiu, compreendendo perfeitamente a necessidade de Sofia de ter evidências concretas. Ela abriu a bolsa e retirou uma pequena foto amarelada, protegida por um plástico transparente. Com mãos trêmulas, entregou a foto para Sofia. Na imagem desbotada, 2 crianças apareciam no quintal de uma casa simples. Uma menina de cerca de 5 anos, com cabelos castanhos cacheados, segurando um bebê loiro que usava um pequeno colar com pingente de borboleta. Sofia olhou para a foto por um longo momento. Depois levou instintivamente a mão ao próprio pescoço, onde nenhum colar se encontrava, mas onde sabia que uma marca de nascimento, em formato de meia-lua, descansava sobre seu ombro direito. O colar, ela murmurou, olhando para Gabriel. O colar que você sempre usa. Gabriel tirou o colar do pescoço, estendendo-o para Sofia. Pela primeira vez em 15 anos, ela o segurou em suas próprias mãos, sentindo o peso da prata aquecida contra sua pele. Eu sempre soube que havia algo mais, Sofia disse, sua voz se quebrando. Sempre senti que faltava alguma coisa, mas não sabia o quê. Os dias que se seguiram à revelação no conservatório foram marcados por uma tensão quase palpável no apartamento de Gabriel, localizado no 12º andar de um edifício moderno na Vila Olímpia. Sofia havia se trancado em seu quarto por 2 noites consecutivas, saindo apenas para as refeições, onde comia em silêncio absoluto, evitando qualquer tentativa de conversa sobre o assunto que havia virado suas vidas. De cabeça para baixo, Gabriel observava a filha durante o café da manhã de sábado, notando como ela mexia mecanicamente o achocolatado na caneca sem realmente beber. Sofia vestia um pijama de flanela com estampa de planetas que ele havia comprado no ano anterior, quando ela ainda demonstrava interesse em astronomia. Os cabelos desarrumados caíam sobre o rosto, criando uma cortina que ela usava para evitar contato visual. Sophie, você precisa conversar sobre isso em algum momento, disse Gabriel suavemente, depositando uma torrada com geleia de morango à sua frente. O café da manhã favorito dela desde os 8 anos. Guardar tudo dentro não vai fazer a situação desaparecer. Eu não pedi para essa situação existir. Sofia respondeu sem levantar os olhos, sua voz carregada de uma irritação que mal disfarçava a vulnerabilidade por baixo. 15 anos, pai. 15 anos, eu achei que não tinha ninguém no mundo além de você. E agora aparece uma mulher dizendo que é minha irmã, que me procurava há décadas, e eu deveria simplesmente aceitar e ficar feliz? Gabriel suspirou, reconhecendo a lógica por trás da resistência de Sofia. Ele próprio havia passado noites em claro, tentando processar a magnitude da coincidência que havia transformado um encontro às cegas em algo que parecia saído de um filme dramático.
A diferença era que ele tinha a maturidade emocional de um adulto de 42 anos. Sofia tinha apenas 15 e estava lidando com questões de identidade que poderiam confundir qualquer pessoa. Você não precisa ficar feliz agora, ele disse, sentando-se ao lado dela na bancada da cozinha americana. Você pode ficar confusa, brava, assustada. Todos esses sentimentos são válidos. Mas você também pode ter curiosidade, esperança, vontade de conhecer melhor alguém que fez parte da sua vida quando você era pequena. Sofia finalmente levantou os olhos e Gabriel pode ver que eles estavam vermelhos, não apenas pelo sono, mas pelas lágrimas que ela vinha derramando em particular. Sua filha sempre foi orgulhosa demais para chorar na frente dos outros, uma característica que ele reconhecia em si mesmo. E se ela não for quem diz ser? Sofia perguntou, sua voz quase um sussurro. E se for só uma mulher maluca que viu uma oportunidade de entrar na nossa vida? E se eu começar a gostar dela e depois descobrir que foi tudo mentira? A vulnerabilidade na voz de Sofia partiu o coração de Gabriel. Ele se lembrou de quando ela tinha 7 anos e perguntara pela primeira vez por que sua mãe de verdade a havia deixado no orfanato. Naquela época, ele havia explicado da melhor forma possível que às vezes as pessoas fazem escolhas difíceis por amor, mas nunca havia conseguido apagar completamente a insegurança que essa rejeição inicial havia plantado em Sofia. Então faremos exames de DNA. Gabriel respondeu pragmaticamente. Podemos ir ao laboratório na segunda-feira. Em uma semana teremos certeza científica. Sofia assentiu lentamente, parecendo ligeiramente aliviada pela possibilidade de uma resposta definitiva. E enquanto isso, a Lúcia gostaria muito de conhecer você melhor, sem pressão, sem expectativas, apenas 2 pessoas que talvez tenham uma conexão especial aprendendo uma sobre a outra. Na verdade, Lúcia estava passando por sua própria montanha-russa emocional. Gabriel havia conversado com ela por telefone na noite anterior, ouvindo-a alternar entre euforia e terror com uma velocidade que o deixou impressionado. Durante 30 anos, ela havia imaginado como seria reencontrar a irmã perdida, mas nunca havia considerado a possibilidade de que Sofia pudesse rejeitá-la. Ela tem todo o direito de me odiar, Lúcia havia dito através do telefone, sua voz embargada. Eu a abandonei. Você tinha 5 anos, Gabriel havia respondido firmemente. Você não abandonou ninguém. Vocês 2 foram vítimas de circunstâncias impossíveis. Agora, sentado ao lado de Sofia na cozinha silenciosa, Gabriel tentava encontrar palavras que pudessem construir pontes ao invés de muros. Sabe o que eu acho mais impressionante em toda essa história? Ele disse, mudando de estratégia. Você escolheu música, mesmo sem saber que tinha uma irmã que é professora de música, mesmo sem saber que sua família biológica tinha essa conexão, você foi naturalmente atraída para a mesma paixão que conecta vocês. Sofia considerou isso por um momento, mexendo distraidamente na torrada. Você acha que isso significa alguma coisa? Eu acho que significa que algumas conexões transcendem memórias conscientes, Gabriel respondeu. Você se lembra de como sempre cantarolava quando era pequena? Como você sempre parava para ouvir música na rua, mesmo quando estávamos com pressa? Sofia assentiu lentamente. Era verdade. Música sempre havia sido parte de sua vida, mesmo quando ela tentava negá-la por achar que não se encaixava na imagem de adolescente rebelde que queria projetar. Ela perguntou se poderia vir aqui hoje. Gabriel disse cuidadosamente. Apenas para conversar, para responder qualquer pergunta que você possa ter. Mas só se você quiser. Sofia ficou em silêncio por vários minutos, terminando finalmente a torrada enquanto processava a proposta. Gabriel podia praticamente ouvir os pensamentos girando em sua cabeça.
Ela herdara dele a tendência de analisar todas as possibilidades antes de tomar uma decisão. Ela pode trazer mais fotos? Sofia perguntou finalmente. Da época em que éramos pequenas? Gabriel sorriu, sentindo como se houvesse acabado de ganhar uma pequena batalha. Tenho certeza de que ela adoraria compartilhar essas memórias com você. E você vai ficar aqui o tempo todo? Ela acrescentou rapidamente. Eu não quero ficar sozinha com ela, ainda. Claro, posso ficar ou posso sair se vocês quiserem privacidade. O que você preferir? Sofia respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Tá bom, ela pode vir, mas eu não vou fingir que está tudo bem só porque descobrimos que somos parentes. Eu preciso de tempo. Ninguém está pedindo para você fingir nada, Gabriel assegurou. A autenticidade sempre foi mais importante nesta casa do que cortesia forçada. Era verdade. Durante todos os anos criando Sofia sozinho, Gabriel havia priorizado honestidade emocional sobre convenções sociais. Se Sofia estava brava, ela podia expressar raiva. Se estava triste, ela podia chorar. Se estava confusa, ela não precisava fingir que entendia. Essa abordagem havia criado entre eles uma relação baseada em confiança mútua, mesmo durante os momentos mais difíceis da adolescência. Pai, Sofia disse, hesitando antes de continuar. Você gosta dela? Como mulher, quero dizer. Gabriel sentiu o rosto esquentar ligeiramente. Era uma pergunta que ele próprio havia se feito várias vezes nas últimas semanas. Suas circunstâncias eram tão únicas que era difícil separar a atração que sentia por Lúcia como pessoa da fascinação pela conexão extraordinária que ela representava com Sofia. Eu gosto muito dela, ele admitiu. Ela é inteligente, apaixonada pelo que faz, tem um coração imenso. Mas, Sophie, nossa situação é complicada. Não vou fazer nada que possa prejudicar o processo de vocês duas se conhecerem. Sofia assentiu, parecendo satisfeita com a honestidade da resposta. Só não quero que vocês fiquem juntos só por causa de mim. Isso seria esquisito. Gabriel riu, surpreso pela maturidade da observação. Prometo que qualquer decisão sobre meu relacionamento com a Lúcia será baseada no que nós dois sentimos um pelo outro, não nas nossas conexões com você. Tá bom, Sofia repetiu, levantando-se da bancada. Vou tomar banho e me arrumar antes dela chegar. E pai? Sim. Obrigada por não ter mentido para mim sobre isso. Sei que deve ter sido tentador inventar uma história mais simples. Gabriel observou Sofia subir as escadas em direção ao quarto, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. Sua filha estava crescendo, desenvolvendo a capacidade de processar situações complexas com uma sabedoria que às vezes o surpreendia. Mas ela ainda era uma adolescente lidando com questões que desafiariam qualquer adulto. Ele pegou o telefone e digitou uma mensagem para Lúcia. Sofia quer conhecer você melhor. Pode vir hoje à tarde? Traga as fotos. A resposta chegou em segundos. Já estou saindo de casa. Obrigada por fazer isso acontecer. Gabriel olhou pela janela do apartamento, observando São Paulo acordar em um sábado ensolarado de setembro. Lá embaixo, as ruas fervilhavam com a vida típica do fim de semana paulistano. Famílias caminhando nos parques, jovens se reunindo em cafés, casais aproveitando a liberdade dos dias sem compromissos profissionais. Em algumas horas, duas irmãs separadas por décadas se sentariam na mesma sala, tentando reconstruir uma conexão que havia sido interrompida antes que pudesse florescer completamente. Gabriel não tinha ideia de como seria esse encontro, mas sabia que seria o início de algo, seja uma reunião bela ou uma despedida definitiva. O apartamento de Gabriel nunca havia parecido tão silencioso quanto nos minutos que antecederam a chegada de Lúcia. Sofia havia se arrumado com um cuidado incomum, trocando de roupa 3 vezes antes de decidir por uma calça jeans escura e uma blusa branca simples.
uma escolha que Gabriel interpretou como um esforço para parecer neutra, nem muito formal, nem muito desleixada. Ela sentara-se no sofá da sala com um livro de literatura inglesa aberto no colo, mas Gabriel podia ver que ela lia a mesma página repetidamente, sem absorver nenhuma palavra. Quando a campainha tocou, Gabriel sentiu o próprio coração acelerar. Ele observou Sofia fechar o livro com um movimento rígido, respirar fundo e alisar os cabelos nervosamente. Era um gesto que ela fazia desde pequena quando estava ansiosa e que sempre derretia o coração do pai. "Eu vou atender", disse Gabriel, tocando levemente o ombro de Sofia ao passar pelo sofá. "Respire, filha. Vai dar tudo certo." Lúcia estava no corredor segurando uma caixa de papelão média e uma sacola de papel do tipo usado em confeitarias. Ela havia escolhido um vestido florido, discreto e sapatos baixos, e Gabriel notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Estava claro que ela havia passado tanto tempo se preparando emocionalmente quanto Sofia. "Trouxe algumas fotos e documentos que guardei todos esses anos", disse Lúcia, levantando a caixa, "e brigadeiros da confeitaria da Rua Augusta. Lembrei que quando éramos pequenas, nossa avó sempre fazia doce quando queria celebrar algo especial." Gabriel sorriu, tocado pela delicadeza do gesto. "Entre, por favor. Sofia está na sala." O primeiro encontro visual entre as duas irmãs, desta vez com a verdade conhecida por ambas, foi carregado de uma tensão quase elétrica. Sofia permaneceu sentada, mas Gabriel pode ver seus dedos se contraindo sobre a capa do livro. Lúcia parou na entrada da sala, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar um momento frágil. "Oi, Sofia", Lúcia disse suavemente, sua voz carregada de uma emoção contida que fazia Gabriel se lembrar de como ele próprio falava com Sofia quando ela era pequena e estava assustada. "Oi", Sofia respondeu, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Ela olhou para a caixa nas mãos de Lúcia. "São mesmo fotos nossas?" "Muitas fotos", Lúcia confirmou, sentando-se cuidadosamente na poltrona em frente ao sofá, mantendo uma distância respeitosa. "Fotos, certidões, algumas coisas que pertenceram à nossa avó. Eu guardei tudo, esperando o dia em que você quisesse conhecer sua história." Gabriel observou a interação de uma cadeira próxima, pronto para intervir se necessário, mas determinado a deixar que as duas encontrassem seu próprio ritmo. Ele podia ver que Sofia estava lutando entre curiosidade e autoproteção, enquanto Lúcia tentava equilibrar seu óbvio desejo de abraçar a irmã com o respeito pelos limites que Sofia claramente precisava. "Nossa avó", Sofia repetiu lentamente. "Como ela era?" O rosto de Lúcia se iluminou com uma memória carinhosa. "Dona Conceição era pequenina, menor que eu sou agora, mas tinha uma presença enorme. Ela cantava o tempo todo, enquanto cozinhava, enquanto limpava a casa, enquanto nos dava banho. Dizia que música afastava os problemas." Sofia relaxou ligeiramente, intrigada apesar de si mesma. "Que tipo de música?" "Samba, bolero, algumas canções religiosas", Lúcia respondeu, abrindo a caixa e retirando cuidadosamente uma foto emoldurada. Ela tinha um violão velho que ficava encostado na parede da cozinha. "Às vezes, quando você chorava, eu pedia para ela tocar, e você sempre se acalmava." Ela estendeu a foto para Sofia, que a pegou com mãos cautelosas. Na imagem, em preto e branco, uma mulher idosa de cabelos grisalhos segurava um bebê, enquanto uma criança pequena apontava para algo fora do quadro. Todas as três tinham sorrisos genuínos, capturados em um momento de felicidade simples. "Você se lembra de alguma coisa?", perguntou Lúcia, observando Sofia estudar a foto intensamente.
Sofia ficou em silêncio por vários minutos, segurando a moldura com uma concentração que fez Gabriel se inclinar ligeiramente para a frente. Finalmente ela balançou a cabeça lentamente. Não me lembro de imagens específicas, mas... Ela hesitou, como se temesse que suas palavras soassem bobas. Às vezes, quando ouço certas músicas, especialmente violão, sinto como se já conhecesse elas, como se tivessem feito parte de mim antes mesmo de eu saber que existiam. Lúcia sorriu, e Gabriel viu lágrimas se formando em seus olhos. Isso faz todo o sentido. Música foi praticamente sua primeira linguagem. Posso ver mais fotos? Sofia perguntou, devolvendo a moldura, mas mantendo os olhos fixos na caixa. Durante a próxima hora, Lúcia foi retirando cuidadosamente item após item da caixa, cada um acompanhado de uma história. Havia fotos de Sofia como bebê sendo alimentada por Lúcia com uma mamadeira. Desenhos que Lúcia havia feito aos 5 anos, mostrando 2 figuras de mãos dadas, até mesmo um pequeno chocalho de madeira que havia pertencido a Sofia. Eu pedi para levar isso comigo quando fomos separadas. Lúcia explicou, entregando o chocalho para Sofia. A assistente social disse que seria melhor fazer um corte limpo, mas eu implorei tanto que ela deixou eu ficar com uma coisa pequena. Sofia segurou o chocalho, testando seu som suave. Havia algo reconfortante no peso da madeira polida pelo tempo e no som metálico das pequenas esferas internas. Você carregou isso por 30 anos? Carreguei, Lúcia confirmou. Era minha prova de que você havia existido, de que eu não havia imaginado ter uma irmãzinha que amava mais do que qualquer coisa no mundo. Foi nesse momento que as defesas de Sofia começaram a ruir ligeiramente. Gabriel pode ver a mudança em sua postura. Os ombros relaxaram, ela se inclinou para frente com interesse genuíno e, pela primeira vez, desde que Lúcia chegara, um pequeno sorriso tocou os cantos de sua boca. Conte sobre o dia em que fomos separadas, Sofia pediu, surpreendendo tanto Gabriel quanto Lúcia com a diretriz da pergunta. Lúcia respirou fundo, claramente preparando-se para revisitar uma das memórias mais dolorosas de sua vida. Dona Conceição havia morrido 3 dias antes. Eu não entendia direito o que estava acontecendo, só sabia que ela não acordava mais. Você chorava muito porque eu não sabia fazer as coisas do jeito que ela fazia. A mamadeira na temperatura certa, a canção de ninar que te acalmava. Gabriel observou Sofia absorver cada palavra, sua expressão séria e concentrada. Quando as assistentes sociais chegaram, eu me agarrei em você. Continuou Lúcia, sua voz ficando mais baixa. Disse para elas que eu podia cuidar de você, que não precisávamos de mais ninguém. Mas elas explicaram que crianças não podem cuidar de crianças, que precisávamos de famílias que pudessem nos dar o que merecíamos. E você acreditou nelas? Sofia perguntou. Eu era muito pequena. Não tinha escolha senão acreditar, Lúcia respondeu. Elas prometeram que seria temporário, que logo encontrariam uma família que pudesse ficar com nós 2. Eu acreditei nessa promessa por anos. Sofia ficou em silêncio, processando a informação. Gabriel podia ver que ela estava tentando entender como se sentia em relação a tudo que estava ouvindo. Havia compaixão em seus olhos, mas também uma cautela que ainda não havia desaparecido. No completamente. Lúcia, Sofia disse finalmente, por que você nunca parou de procurar? A maioria das pessoas teria seguido em frente. A pergunta pegou Lúcia de surpresa, e ela levou um momento para formular uma resposta. Porque você era mais do que minha irmã. Nos poucos meses que vivemos juntas, você se tornou minha pessoa. Eu cantava para você, brincava com você, prometi que sempre cuidaria de você. Mesmo sendo pequena, eu levava promessas a sério. Sofia assentiu lentamente, como se finalmente começasse a compreender a profundidade do amor que havia perdido e reencontrado.
E agora? O que você espera que aconteça agora? Agora eu quero conhecer quem você se tornou, Lúcia respondeu honestamente. Quero saber sobre seus sonhos, suas frustrações, suas paixões. Quero ser parte da sua vida se você deixar, mas do jeito que você se sentir confortável. Mesmo que eu nunca me sinta completamente como sua irmãzinha de novo, Sofia perguntou, demonstrando uma maturidade emocional que impressionou Gabriel. Mesmo assim, Lúcia confirmou. Você é uma pessoa incrível, Sofia. Com ou sem memórias compartilhadas, com ou sem história em comum, eu adoraria ter a chance de conhecê-la melhor. Sofia olhou para Gabriel, que acenou encorajadoramente. Depois voltou sua atenção para Lúcia. Posso fazer uma pergunta sobre música? Claro. Quando você me ensinar a tocar violão direito, você pode me ensinar as músicas que nossa avó cantava? O sorriso que iluminou o rosto de Lúcia foi tão radiante que Gabriel sentiu seu próprio coração se aquecer. Seria uma honra, ela respondeu. Outubro chegou a São Paulo, trazendo consigo a umidade crescente que antecedia as chuvas de verão e uma descoberta que mudaria para sempre a compreensão que Gabriel e sua família tinham sobre o passado. O resultado do exame de DNA, que chegou numa manhã ensolarada através do e-mail de Gabriel, confirmou o que todos já sabiam no coração. Sofia Montenegro e Lúcia Fernandes eram inquestionavelmente irmãs. A confirmação científica trouxe um alívio que nenhum dos três havia percebido que precisavam até tê-lo. Sofia, que havia passado as últimas semanas oscilando entre esperança cautelosa e ceticismo protetor, finalmente permitiu que suas defesas se desarmassem completamente. Gabriel observou sua filha ler o resultado 3 vezes antes de entregá-lo para Lúcia com um sorriso tímido, mas genuíno. Agora é oficial, disse Sofia, sentada na mesa da cozinha, onde as 3 refeições diárias haviam se tornado momentos de reconexão gradual entre as irmãs. Você está oficialmente presa a mim. Lúcia riu, uma risada leve que ecoou pela cozinha como música. Nas últimas semanas, ela havia se tornado presença constante no apartamento de Gabriel, sempre respeitando os limites de Sofia, mas criando tradições pequenas e preciosas, como ensinar receitas simples que havia aprendido com Dona Conceição, ou tocar violão no final das tardes enquanto Sofia praticava exercícios básicos. Existe alguém melhor a quem eu poderia estar presa? Lúcia respondeu, tocando delicadamente a mão de Sofia sobre a mesa. Foi durante uma dessas tardes musicais, quando outubro já mostrava sinais de transição para novembro, que uma ligação inesperada trouxe informações que complicariam ainda mais a história já complexa das irmãs Montenegro Fernandes. Gabriel atendeu o telefone, enquanto Sofia e Lúcia afinavam seus instrumentos na sala. Senhor Montenegro, a voz do outro lado da linha era de uma mulher idosa, com sotaque carregado, que denunciava a origem do interior. Meu nome é Irmã Agostinha. Eu trabalho no Lar São José dos Idosos, aqui na Moca. Uma das nossas residentes insistiu que eu ligasse para o senhor. Gabriel franziu a testa sem compreender a conexão. Desculpe, irmã, mas acho que há algum engano. Não conheço ninguém nessa instituição. A senhora Mercedes Oliveira viu uma foto da sua filha no jornal local, numa matéria sobre o conservatório da Rua Augusta, onde ela estuda música. Ela insiste que conhece a menina, que tem informações importantes sobre a família dela. O coração de Gabriel parou por um momento. A matéria no jornal do bairro havia sido publicada na semana anterior, mostrando Sofia tocando violino numa apresentação beneficente do conservatório. Era uma foto pequena, mas clara o suficiente para a identificação. A senhora pode me dar mais detalhes? Gabriel perguntou, fazendo sinais para que Sofia e Lúcia parassem de tocar. A senhora Mercedes tem 84 anos e às vezes fica confusa, mas sobre algumas coisas ela é muito clara, explicou a irmã Agostinha.
Ela disse que a menina da foto é idêntica à sua neta, que foi separada da família há muitos anos. Insiste que precisa contar a verdade antes de morrer. Gabriel olhou para Sofia e Lúcia, que agora o observavam com curiosidade e crescente preocupação. Irmã, posso levá-las para visitá-la amanhã? Claro, Sr. Montenegro. A senhora Mercedes estará esperando. Mas preciso avisá-lo de que ela está muito frágil. Se essas informações forem importantes, talvez seja melhor não demorar muito. Na manhã seguinte, Gabriel, Sofia e Lúcia dirigiram em silêncio pelas ruas congestionadas que levavam a Muca, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que poderiam descobrir. O Lar São José dos Idosos era um edifício de 3 andares, pintado de amarelo claro, com jardins bem cuidados, onde alguns residentes tomavam sol em cadeiras de rodas. Mercedes Oliveira os aguardava numa sala de visitas pequena, mas aconchegante, decorada com plantas e fotografias de famílias dos residentes. Ela era uma mulher diminuta, com cabelos completamente brancos presos em um coque baixo, mas seus olhos castanhos mantinham uma vivacidade que desmentiam sua idade avançada. Quando Sofia entrou na sala, Mercedes soltou um suspiro que parecia carregar décadas de dor reprimida. Meu Deus! Sussurrou ela, levantando uma mão trêmula na direção de Sofia. Você é igualzinha à sua mãe nessa idade. Igualzinha à minha Carmen. Sofia sentou-se cuidadosamente na cadeira próxima a Mercedes, enquanto Gabriel e Lúcia ficaram de pé, observando a interação com fascínio e apreensão. A senhora conheceu minha mãe? Sofia perguntou gentilmente. Conheci? Mercedes riu, mas era uma risada amarga. Carmen era minha filha querida. Eu sou sua avó. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lúcia se apoiou na parede, processando a implicação das palavras de Mercedes. Gabriel sentiu como se estivesse assistindo a um filme surreal, onde cada revelação era mais impactante que a anterior. Mas isso é impossível! Lúcia finalmente conseguiu falar. Nossa avó era Dona Conceição. Ela morreu quando Sofia tinha 8 meses. Mercedes virou seus olhos penetrantes na direção de Lúcia. E você deve ser Lúcia? Carmen me falou de você antes de morrer, a filha mais velha do primeiro casamento dela. Primeiro casamento? Gabriel interveio, sentindo que estava perdendo o controle da narrativa que havia construído sobre a família de Sofia. Carmen casou. E 2 vezes, Mercedes explicou, sua voz ganhando força conforme avançava na história. Primeiro com o pai da Lúcia, que morreu num acidente de carro quando ela tinha 2 anos. Depois, ela se casou com meu filho, Roberto, pai da Sofia. Sofia estava completamente imóvel, absorvendo informações que reconstruíam completamente sua compreensão sobre sua origem. Então nós somos meio-irmãs? São irmãs por parte de mãe, Mercedes confirmou. Carmen amava vocês 2 igualmente, mas quando ela morreu no parto da Sofia, a situação ficou complicada. Complicada como? Lúcia perguntou, embora algo em sua expressão sugerisse que ela já temia a resposta. Mercedes suspirou profundamente antes de continuar. Roberto, meu filho, não conseguiu aceitar a responsabilidade de cuidar de 2 crianças pequenas sozinho. Ele disse que cuidaria da própria filha, mas que Lúcia deveria ir para a família do pai dela. Mas eu fui para Dona Conceição, Lúcia protestou, a avó da minha mãe. Por pouco tempo, Mercedes concordou. Roberto convenceu Dona Conceição a ficar com você temporariamente, prometendo ajudar financeiramente. Mas ele nunca mandou o dinheiro prometido. Quando Dona Conceição morreu, ele se recusou a assumir a responsabilidade por você. Gabriel sentiu uma raiva surda crescer em seu peito. Ele separou as irmãs deliberadamente. Pior que isso, Mercedes continuou, sua voz se tornando mais fraca, mas mais determinada.
Quando o serviço social veio buscar Sofia, Roberto mentiu sobre a existência de Lúcia. Disse que Carmen só havia deixado uma filha. Ele queria que Sofia fosse adotada rapidamente, sem complicações. Sofia se levantou abruptamente, caminhando até a janela da sala. Gabriel podia ver que ela estava lutando para processar a revelação de que havia sido separada da irmã não por tragédia inevitável, mas por escolha deliberada de alguém que deveria protegê-las. "Onde está meu pai agora?" Ela perguntou sem se virar da janela. Mercedes hesitou. "Roberto morreu há 5 anos, querida. Câncer de fígado. Nos últimos meses de vida ele me confessou o que havia feito. Disse que se arrependia, mas que era tarde demais para consertar." "E a senhora nunca tentou nos encontrar?" Lúcia perguntou, sua voz carregada de uma dor que fez Gabriel querer abraçá-la. "Tentei", Mercedes respondeu, lágrimas agora correndo livremente por suas bochechas enrugadas. "Mas eu já era idosa quando Roberto morreu, e os registros estavam todos bagunçados. Além disso, eu não sabia que nome Sofia havia recebido na adoção. Roberto nunca me contou detalhes." Sofia finalmente se virou da janela e Gabriel viu que seu rosto estava molhado de lágrimas. "Então nós poderíamos ter crescido juntas, se não fosse por ele?" "Poderiam", Mercedes confirmou. "Carmen deixou até mesmo uma pequena herança, uma casa simples aqui na Muca. Ela queria que vocês duas a dividissem quando crescessem." "A casa ainda existe?" Gabriel perguntou. "Ainda. Roberto nunca conseguiu vendê-la. Disse que se sentia assombrado lá. Está vazia há anos, mas ainda pertence à família." Mercedes tirou uma chave antiga da bolsa ao lado da cadeira. "Esta é a chave da casa da sua mãe, Sofia. Agora pertence a vocês duas." Sofia olhou para a chave como se ela fosse um artefato arqueológico, uma ponte tangível para um passado que havia sido deliberadamente escondido dela. "Posso vê-la?" "Claro, querida, mas se preparem, a casa está abandonada há muito tempo. Vai precisar de muito trabalho para ficar habitável novamente." Quando saíram do lar de idosos, 1 hora depois, os três caminharam em silêncio até o carro. A revelação de que a separação de Sofia e Lúcia havia sido intencional, não circunstancial, mudava toda a dinâmica emocional da situação. Não era mais uma história de tragédia inevitável, mas de escolhas cruéis que haviam roubado das irmãs 30 anos de convivência. "Eu quero ver a casa", Sofia disse quando finalmente entraram no carro. "Hoje." Gabriel olhou para Lúcia, que assentiu em silêncio. "Então vamos ver a casa." A casa na rua Catumbi, no coração da Muca, estava escondida atrás de uma cerca de madeira descascada e um portão de ferro que protestou com um gemido agudo quando Gabriel o empurrou. O jardim da frente, que certamente já havia sido cuidado com carinho, agora era uma selva em miniatura, onde mato alto se misturava com roseiras selvagens que haviam crescido sem poda. Por anos, Sofia e Lúcia caminharam lentamente pela trilha de pedras irregulares que levava à porta principal, ambas absorvendo cada detalhe de um lugar que deveria ter sido o lar de sua infância. A casa era pequena, mas sólida, construída no estilo típico dos anos 1970, com tijolo aparente e janelas de madeira pintadas de azul desbotido. Gabriel, com seu olhar técnico de arquiteto, podia ver que a estrutura estava íntegra, apesar dos anos de abandono. As telhas precisariam ser substituídas em alguns pontos, as janelas necessitavam de nova pintura e a parte elétrica provavelmente estava obsoleta, mas os ossos da construção permaneciam firmes. Sofia foi a primeira a tentar a chave na fechadura. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto girava o metal enferrujado, e quando a porta finalmente cedeu com um suspiro de madeira inchada pela umidade, ela hesitou na soleira como se estivesse prestes a entrar em território sagrado. "Entrem", sussurrou Lúcia, tocando gentilmente o ombro da irmã. "Vamos descobrir nossa história juntas."
O interior da casa estava impregnado com o cheiro de umidade e tempo parado. Mas também havia algo mais. Um aroma suave de lavanda que persistia depois de todos esses anos. Como se a essência de quem havia vivido ali se recusasse a desaparecer completamente. A sala de estar era modesta, com móveis cobertos por lençóis brancos que haviam se tornado amarelados com a idade. Quando Gabriel puxou um dos tecidos, revelou um sofá de tecido floral e uma mesa de centro de madeira onde ainda descansava um porta-retratos virado para baixo. Sofia pegou o porta-retratos com cuidado reverente e o virou. A foto mostrava uma jovem mulher de cabelos castanhos segurando 2 bebês, um claramente mais velho que o outro, ambos vestidos com roupinhas brancas de batizado. A semelhança entre a mulher da foto e Sofia era tão impressionante que Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nossa mãe, Lúcia disse suavemente olhando por cima do ombro de Sofia. Carmen, eu me lembro vagamente dela, mas não com essa clareza. Ela parece feliz, Sofia observou, traçando delicadamente o contorno do rosto da mãe através do vidro. Parece alguém que amava ser mãe. Gabriel observou as 2 irmãs compartilhando aquele momento de reconhecimento, sentindo-se simultaneamente tocado por testemunhar algo tão íntimo e consciente de que era um intruso numa reunião familiar que havia esperado décadas para acontecer. Vamos ver o resto da casa? Ele sugeriu gentilmente. A cozinha mantinha traços de vida interrompida, pratos de louça simples ainda arrumados no escorredor, um caderno de receitas aberto numa página sobre bolo de fubá, temperos de vidro ainda organizados na prateleira pequena acima do fogão. Lúcia abriu o caderno de receitas com cuidado, folheando páginas amareladas cobertas com uma caligrafia delicada. Bolo de chocolate para o aniversário da Lúcia. Ela leu em voz alta, parando numa página específica. Adicionar 2 colheres a mais de açúcar porque ela gosta bem doce. Sua voz se embargou. Ela se lembrava de como eu gostava das coisas. Havia 2 portas no final de um corredor estreito, um quarto maior e um menor. O quarto maior ainda tinha uma cama de casal, coberta por uma colcha de crochê em tons pastéis, e uma cômoda, onde fotografias familiares estavam arranjadas como um pequeno altar de memórias. Sofia estudou cada foto intensamente, tentando absorver anos de história familiar numa única visita. Olha isso! Gabriel chamou a atenção delas para uma foto onde Carmen aparecia grávida, com uma criança pequena, claramente Lúcia, apoiada no quadril. Você já estava esperando Sofia quando essa foto foi tirada. O quarto menor quebrou o coração de todos os 3. Era obviamente um nursery preparado com amor, berço de madeira pintado de branco, móbile com estrelas e luas ainda pendurado no teto, papel de parede com desenhos delicados de bichinhos da floresta. Uma cadeira de balanço estava posicionada perto da janela, onde certamente Carmen havia planejado amamentar Sofia enquanto observava Lúcia brincar no jardim. Ela estava se preparando para nós 2, Sofia disse, sua voz mal passando de um sussurro. Ela queria que fôssemos uma família. Lúcia se sentou na cadeira de balanço, testando seu movimento ainda suave depois de tantos anos. Às vezes eu sonho com uma mulher cantando para mim numa cadeira que balançava. Sempre achei que fosse minha imaginação, criando memórias que eu queria ter. Provavelmente não era imaginação, Gabriel disse gentilmente. Você devia ter quase 2 anos quando ela morreu. É possível que tenha memórias reais, mesmo que fragmentadas. Eles passaram o resto da tarde explorando cada cômodo, descobrindo pequenos tesouros que contavam a história de uma família que havia sido interrompida antes de poder florescer completamente. Havia livros infantis ainda organizados numa estante baixa, brinquedos guardados numa caixa de madeira, até mesmo um pequeno violão de criança encostado numa parede
do quarto menor. Ela queria que vocês aprendessem música, Gabriel observou, pegando o violãozinho e testando suas cordas frouxas. Isso não é coincidência. Quando o sol começou a se pôr, tingindo a casa abandona com luz dourada, que entrava através das janelas empoeiradas, Sofia tomou uma decisão que surpreendeu tanto Gabriel quanto Lúcia. Eu quero reformar esta casa, ela anunciou, sua voz firme e determinada. Quero que ela volte a ser um lar. Gabriel piscou, processando a declaração. Sophie, seria um projeto enorme. A casa precisaria de reforma completa. Elétrica, encanamento, pintura. Eu sei, Sofia respondeu. Mas, pai, você é arquiteto. Lúcia entende de criar espaços que nutrem pessoas através da música. E eu preciso de um projeto que me conecte com a mãe que nunca conheci e com a infância que deveria ter tido. Lúcia se levantou da cadeira de balanço, caminhando até onde Sofia estava parada no meio do nursery. Sofia, isso seria maravilhoso, mas... Ela hesitou. Seria muito caro. Eu não tenho recursos para uma reforma grande. Mas eu tenho, Sofia respondeu. Pai guardou dinheiro para minha faculdade desde que era pequena, e eu posso pedir para usar parte dele agora, para algo que também é educação. Educação sobre quem eu sou, de onde venho. Gabriel considerou a proposta, avaliando tanto as implicações práticas quanto emocionais. A ideia de restaurar a casa da família de Sofia tinha um apelo romântico inegável, mas também representava um compromisso enorme de tempo, energia e recursos. Seria um projeto de pelo menos 6 meses, ele disse lentamente. E vocês duas teriam que estar realmente comprometidas com a ideia de passar tempo significativo aqui. Não é algo que podemos começar e abandonar no meio. Eu quero fazer isso, Sofia disse firmemente. Quero transformar este lugar em algo onde nossa família possa realmente existir. Nossa família, Lúcia repetiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você, eu e pai, Sofia esclareceu, olhando entre os dois adultos. Se vocês também quiserem fazer parte disso. Gabriel sentiu seu coração se aquecer com a inclusão natural de Lúcia na definição de família de Sofia. Nas últimas semanas, ele havia observado a conexão entre a mulher que amava e a filha que adorava se fortalecer gradualmente, criando algo que ele nunca havia imaginado possível. Uma família que era simultaneamente construída e reencontrada. Então vamos reformar uma casa, ele disse, sorrindo para as duas mulheres, que haviam se tornado o centro de seu mundo. Vamos criar um lar que honre o passado de vocês e abrigue o futuro de todos nós. Quando trancaram a casa e caminharam de volta para o carro, nenhum dos três falou muito. Mas havia uma energia diferente entre eles, uma sensação de propósito compartilhado que não existia horas antes. Eles haviam encontrado não apenas uma casa, mas um projeto que os uniria na reconstrução de algo que havia sido perdido muito tempo atrás. No caminho de volta para a Vila Olímpia, Gabriel olhou pelo retrovisor e viu Sofia e Lúcia no banco de trás, a cabeça de Sofia apoiada no ombro de Lúcia, enquanto ambas examinavam novamente as fotografias que haviam encontrado na casa. Era uma imagem que ele guardaria na memória para sempre. Duas irmãs finalmente no caminho de se tornarem uma família novamente. Dezembro chegou a São Paulo com o calor úmido típico do pré-verão e uma série de desafios que testaram a recém-formada unidade da família Montenegro Fernandes. A reforma da casa na Muca havia começado com um entusiasmo contagiante. Sofia pesquisando cores de tinta nos fins de semana, Lúcia planejando como transformar um dos quartos em estúdio musical. Gabriel coordenando empreiteiros e supervisionando os aspectos técnicos da restauração. Mas o que inicialmente parecia um projeto de 6 meses, logo se revelou mais complexo e custoso do que qualquer um deles havia previsto.
A fiação elétrica está pior do que imaginávamos, explicou Gabriel numa manhã de sábado, enquanto tomava um café na cozinha de seu apartamento. Havia pó de obra embaixo de suas unhas e uma expressão de preocupação que ele tentava disfarçar. Vamos precisar refazer completamente, o que significa quebrar paredes que pensávamos deixar intactas. Sofia, que havia acordado cedo para ir à casa ajudar a limpar os escombros do dia anterior, parou com a colher de cereal no meio do caminho para a boca. Isso significa mais dinheiro? Significa bastante mais dinheiro, Gabriel admitiu relutantemente. E mais tempo. Estamos falando de talvez 8 meses ao invés de 6. Lúcia, que estava preparando sanduíches para levarem à obra, fechou os olhos por um momento. Nas últimas semanas, ela havia observado o fundo de emergência que mantinha para o conservatório diminuir rapidamente conforme contribuía para os custos da reforma. O projeto havia se tornado uma questão de honra para ela, uma forma de contribuir igualmente para a reconstrução da família que havia perdido. Mas as realidades financeiras estavam se tornando impossíveis de ignorar. Talvez devêssemos reavaliar o escopo do projeto, ela sugeriu cuidadosamente. Podemos fazer a reforma em etapas. Talvez focar primeiro nos aspectos essenciais de segurança e habitabilidade. Sofia baixou a colher, sua expressão se endurecendo com a teimosia que Gabriel conhecia bem. Não vamos fazer pela metade. Se vamos restaurar a casa da nossa mãe, vamos fazer direito. Era exatamente nesse momento que o telefone de Gabriel tocou, exibindo o nome de Marcela no visor. Ele atendeu enquanto observava Sofia e Lúcia trocarem olhares preocupados. Gabriel, preciso conversar com você urgentemente. A voz de Marcela soou tensa, mesmo através do telefone. Aquele projeto do condomínio no Morumbi que perdemos mês passado? O cliente reconsiderou e quer nos contratar, mas precisa de uma decisão hoje. É um projeto de 2 anos, muito lucrativo. Gabriel sentiu o estômago apertar. O projeto no Morumbi era exatamente o tipo de trabalho que resolveria todos os problemas financeiros relacionados à reforma da casa. Mas também exigiria dedicação total de tempo e energia, recursos que ele havia prometido à sua família recém-reunida. Marcela, posso ligar de volta em 1 hora? Ele perguntou, já sabendo que teria uma decisão difícil pela frente. Quando desligou o telefone, Sofia e Lúcia o observavam com curiosidade misturada à apreensão. Gabriel respirou fundo antes de explicar a situação, observando como a esperança e a preocupação se alternavam nos rostos das 2 mulheres que amava. É uma oportunidade incrível profissionalmente, ele concluiu. Mas significaria que eu teria muito menos tempo para dedicar à reforma e a nós. Sofia se levantou da mesa abruptamente, caminhando até a janela que dava vista para São Paulo, acordando sob o sol de dezembro. Gabriel podia ver pelos ombros tensos dela que estava processando não apenas a questão prática, mas também o que percebia como uma potencial repetição de padrões. Adultos em sua vida, priorizando o trabalho e obrigações sobre relacionamentos familiares. Você quer aceitar, ela disse sem se virar da janela. Não era uma pergunta. Eu quero poder dar a vocês tudo o que merecem. Gabriel respondeu honestamente. E este projeto me permitiria fazer isso sem comprometer nossa segurança financeira. Lúcia observava a interação entre pai e filha com a sensibilidade de alguém que aprendera a ler dinâmicas familiares complexas através de anos trabalhando com crianças de famílias problemáticas. Ela podia ver que Sofia estava lutando entre o desejo de ter Gabriel presente e a compreensão racional de que ele estava tentando ser responsável. Posso dar minha opinião? Lúcia perguntou gentilmente. Sofia assentiu sem sair da janela, enquanto Gabriel a observava esperando orientação de alguém cuja perspectiva externa poderia oferecer clareza
que eles não conseguiam alcançar sozinhos. Gabriel, você passou 15 anos sendo pai e mãe para Sofia. Lúcia começou. Construindo uma carreira, mantendo uma casa, tomando todas as decisões importantes sozinho. Agora você tem a oportunidade de dividir algumas responsabilidades, de não carregar tudo nos ombros. Gabriel franziu a testa, não compreendendo completamente onde ela queria chegar. O que eu estou dizendo é que talvez seja a hora de você confiar que Sofia e eu podemos cuidar de alguns aspectos da reforma enquanto você trabalha. Lúcia continuou. Eu tenho experiência gerenciando projetos no conservatório. Sofia tem 16 anos e mais determinação que a maioria dos adultos que conheço. Nós podemos supervisionar a obra durante a semana. E você pode se envolver intensivamente nos fins de semana. Sofia finalmente se virou da janela e Gabriel viu que seus olhos estavam vermelhos, mas sua expressão era resoluta. Lúcia está certa. Pai, você sempre tentou fazer tudo sozinho, mas agora não precisa mais. Mas e se algo der errado? Gabriel perguntou, vocalizando o medo que o mantinha acordado algumas noites. E se eu não estiver presente quando vocês precisarem de mim? Aí nós lidamos com isso juntas e depois contamos para você, Sofia respondeu com uma pequena risada. Pai, você me ensinou a ser independente e responsável. Hora de confiar que você fez um bom trabalho. Lúcia se aproximou de Gabriel, tocando sua mão sobre a mesa. E eu estarei lá, não como substituta para você, mas como parceira, como família. Gabriel olhou entre as duas mulheres que haviam transformado sua vida em questão de meses, percebendo que estava diante de um momento decisivo não apenas para suas carreiras e finanças, mas para a definição de como funcionaria como unidade familiar. Ele podia continuar tentando ser o provedor e protetor solitário que havia sido por 15 anos. Ou podia dar o salto de fé de verdadeiramente dividir responsabilidades com pessoas em quem confiava. Há mais uma coisa que preciso contar para vocês, ele disse lentamente. Este projeto não é apenas em São Paulo, inclui supervisionar obras em Brasília e Rio. Eu teria que viajar pelo menos 2 semanas por mês. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Gabriel observou Sofia processar a informação, vendo-a calcular o que 2 semanas de ausência por mês significariam para sua família, ainda se conhecendo melhor. Por quanto tempo? Sofia perguntou. 2 anos. 2 anos, Sofia repetiu lentamente. Nos meus últimos 2 anos de ensino médio. Gabriel assentiu, sentindo o peso da decisão. Eram os anos em que Sofia escolheria sua faculdade, definiria seus planos futuros, passaria pelas transições típicas de se tornar uma adulta jovem. Eram também os anos em que ele e Lúcia poderiam consolidar seu relacionamento e ela poderia verdadeiramente se estabelecer como parte permanente de suas vidas. Eu quero que você aceite, Sofia disse finalmente, surpreendendo tanto Gabriel quanto Lúcia. Sophie? Não, pai. Me deixa terminar. Ela interrompeu, voltando para a mesa e se sentando com determinação. Eu passei 15 anos sendo sua prioridade número 1. Sua vida inteira girava ao meu redor. Agora eu tenho uma irmã, você tem uma namorada e nós estamos construindo algo novo. Mas para isso funcionar de verdade, você precisa confiar que nós também podemos cuidar de você, cuidar umas das outras, cuidar da nossa família. Lúcia sorriu e Gabriel viu lágrimas de orgulho em seus olhos. Ela está certa, Gabriel. Família de verdade não é uma pessoa carregando todo o peso enquanto as outras assistem. É todo mundo contribuindo do jeito que pode. Gabriel olhou para as duas, percebendo que estavam oferecendo algo que ele havia desejado secretamente por anos. A chance de ser parte de uma equipe ao invés de um time de uma pessoa só. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Tá bom, ele disse finalmente. Vou aceitar o projeto, mas com algumas condições. Primeira, vocês me mantêm informado.
de tudo o que acontece com a reforma, mesmo os detalhes pequenos. Segunda, se qualquer uma de vocês precisar de mim por qualquer motivo, eu largo o que estiver fazendo e volto para casa. Terceira, nós jantamos juntos toda sexta-feira à noite, não importa onde eu esteja, mesmo que seja por videochamada. Aceito todas as condições, Sofia disse imediatamente. Eu também, Lúcia concordou, mas tenho uma condição adicional. Gabriel levantou as sobrancelhas interrogativamente. Você para de se sentir culpado por tomar decisões que são boas para todos nós, ela disse firmemente. Você não está abandonando ninguém. Você está confiando na família que nós construímos juntos. Gabriel assentiu, sentindo como se um peso que carregava há anos estivesse finalmente sendo redistribuído entre ombros dispostos a ajudar. Então está decidido. Vou ligar para a Marcela e aceitar o projeto. Quando ele saiu da cozinha para fazer a ligação, Sofia e Lúcia se entreolharam com sorrisos cúmplices. Acho que acabamos de crescer como família, Lúcia observou. Acho que sim, Sofia concordou. Agora só precisamos provar que podemos administrar uma reforma sem deixar a casa cair. Abril chegou a São Paulo com o frescor do outono e a inauguração da sala especial no Miller's Conservatório Musical. Esperança, um espaço que Gabriel havia projetado durante suas viagens de trabalho e que Sofia e Lúcia haviam supervisionado a construção durante os últimos meses. A Sala Carmen, como haviam decidido chamá-la em homenagem à mãe que ambas perderam cedo demais, era um ambiente onde famílias que haviam se reencontrado através da música podiam celebrar suas histórias. A casa na Muca também estava finalmente pronta. O que começara como um projeto de 6 meses havia se estendido por quase um ano inteiro, mas o resultado superava todas as expectativas que qualquer um deles havia alimentado naquela primeira tarde. Empoeirada de outubro, Gabriel havia usado toda a sua expertise arquitetônica para preservar a essência original da casa, enquanto a modernizava completamente. A cozinha agora tinha bancadas de granito e eletrodomésticos novos, mas mantinha o caderno de receitas de Carmen em lugar de honra. O antigo nursery havia se tornado um estúdio musical onde Sofia praticava violino e Lúcia compunha canções inspiradas nas memórias recuperadas. Pai, você precisa ver isso. Sofia chamou Gabriel da varanda da casa reformada, onde ele ajustava os últimos detalhes da iluminação externa. Ela segurava um envelope que havia chegado pelo correio naquela manhã com o selo inconfundível da Universidade de Música de Viena. Gabriel desceu da escada e se juntou a Sofia e Lúcia na sala de estar, que agora combinava perfeitamente móveis novos com peças restauradas que haviam pertencido a Carmen. A luz dourada da tarde entrava pelas janelas recém-pintadas, criando um ambiente acolhedor que respirava tanto história quanto futuro. É a resposta do programa de intercâmbio, Sofia continuou, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava o envelope. Havia 3 meses, ela havia se candidatado a um programa intensivo de música clássica em Viena, uma oportunidade que representava tudo que sempre havia sonhado musicalmente, mas também significaria 6 meses longe da família que havia acabado de reencontrar. Abre, Lúcia encorajou suavemente, sentando-se ao lado de Sofia no sofá que havia pertencido à mãe delas. Independentemente do que disser, nós estaremos aqui para você. Sofia rasgou cuidadosamente o envelope e desdobrou a carta oficial. Gabriel observou suas expressões mudarem de nervosismo para surpresa, depois para uma alegria radiante que fez seu coração se aquecer e se apertar simultaneamente. Eu fui aceita, ela sussurrou. Depois repetiu mais alto com crescente euforia. Eu fui aceita, com bolsa integral. Gabriel abraçou a filha, sentindo o orgulho familiar misturado com a melancolia antecipada da separação.
Durante os últimos meses, observando Sofia amadurecer enquanto administrava a reforma da casa e desenvolvia sua relação com Lúcia, ele havia percebido que ela estava pronta para voar mais alto do que qualquer coisa que São Paulo poderia oferecer. "Quando você precisa estar lá?" Lúcia perguntou, embora sua voz tentasse esconder a tristeza de saber que acabara de reencontrar a irmã apenas para vê-la partir novamente. "Setembro", Sofia respondeu, olhando entre Gabriel e Lúcia. "Mas eu só vou se vocês acharem que é a coisa certa a fazer. Eu não quero deixar vocês agora que, finalmente, somos uma família." Gabriel e Lúcia se entreolharam, comunicando-se silenciosamente da forma que casais aprendem a fazer depois de compartilhar decisões importantes. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma parceria que funcionava tanto como colaboração profissional quanto como relacionamento romântico, ele contribuindo com estabilidade financeira e perspectiva prática, ela oferecendo intuição emocional e criatividade. "Sofia", Gabriel disse cuidadosamente, "ser família não significa limitar os sonhos uns dos outros, significa apoiá-los, mesmo quando é difícil." "Além disso", Lúcia acrescentou com um sorriso que misturava tristeza e orgulho, "Viena é onde a música clássica se desenvolveu. É onde você precisa estar para se tornar a musicista que tem potencial para ser." Sofia olhou ao redor da sala restaurada. As fotografias de Carmen agora exibidas com carinho, o pequeno violão que haviam encontrado no primeiro dia, as plantas que Lúcia havia trazido para dar vida aos espaços. Era a primeira casa que ela podia verdadeiramente chamar de lar, o primeiro lugar onde sua história completa era conhecida e celebrada. "Mas eu acabei de encontrar meu lugar no mundo", ela protestou. "Como posso partir agora?" "Porque seu lugar no mundo não é um endereço específico", Gabriel respondeu, lembrando-se de conversas similares que havia tido consigo mesmo durante suas viagens de trabalho nos últimos meses. "Seu lugar no mundo é quem você é, as pessoas que ama e os talentos que escolhe desenvolver." Lúcia se levantou e caminhou até o piano vertical que haviam restaurado e afinado, tocando suavemente as primeiras notas de uma melodia que Sofia reconheceu como sendo uma das composições originais de sua irmã. "Sabe o que eu aprendi nos últimos meses?" Lúcia disse enquanto tocava. "Amor verdadeiro, seja entre irmãs, entre parceiros românticos ou entre pais e filhos, não é sobre manter pessoas perto de você. É sobre ajudá-las a se tornarem a melhor versão de si mesmas, mesmo quando isso significa deixá-las voar." Gabriel observou Sofia absorver as palavras de Lúcia, vendo sua filha processar uma lição sobre amor maduro que muitos adultos levam décadas para aprender. Ele se lembrou de quando ela era pequena e ele a segurava com força demais durante temporais, até aprender que, às vezes, proteção verdadeira significa ensinar alguém a não ter medo da chuva. "E vocês estarão aqui quando eu voltar?" Sofia perguntou, sua voz revelando a vulnerabilidade que ainda existia sob sua nova maturidade. "Nós estaremos exatamente onde você nos deixar", Gabriel prometeu. "Esta casa, esta família, este amor, nada disso desaparece porque você vai estudar em outro continente." Na verdade, Lúcia disse com um sorriso travesso que Sofia estava aprendendo a reconhecer como sinal de que sua irmã estava planejando algo especial. "Eu estava pensando que talvez pudéssemos visitá-la no Natal, fazer uma reunião de família em Viena." Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de gratidão ao invés de tristeza. "Vocês fariam isso?" "Claro que faríamos", Gabriel respondeu. "Aliás, eu tenho um projeto em Berlim que começa em novembro." "Berlim não, fica tão longe de Viena." Sofia riu, reconhecendo a forma característica de seu pai de transformar sentimentalismo em logística prática. "Então está decidido. Eu vou para Viena.
mas apenas se vocês prometerem que vão usar esta casa, que vão fazer jantares em família aqui, que vão manter nossa história viva mesmo quando eu não estiver fisicamente presente. Prometo, Lúcia disse imediatamente. Prometo, Gabriel ecoou. Naquela noite, os três jantaram na mesa da cozinha, que Gabriel havia restaurado pessoalmente, usando pratos que haviam pertencido a Carmen e conversando sobre planos para o futuro, que agora incluía viagens internacionais, cartas semanais e videochamadas regulares. Era uma conversa sobre separação temporária, mas também sobre a confiança de que alguns vínculos são fortes demais para serem quebrados pela distância. Quando Sofia subiu para fazer as malas, um hábito que havia desenvolvido sempre que precisava processar emoções importantes, Gabriel e Lúcia ficaram sozinhos na sala, observando as sombras da tarde se alongarem através das janelas. "Você tem certeza de que estamos fazendo a coisa certa?" Gabriel perguntou, expressando a dúvida que todos os pais enfrentam quando percebem que seus filhos não precisam mais deles da mesma forma. "Tenho certeza de que estamos fazendo a coisa necessária", Lúcia respondeu, entrelaçando seus dedos com os dele. "E às vezes, isso é a mesma coisa." Gabriel olhou ao redor da casa que haviam transformado de ruína abandonada em lar vibrante, percebendo que o projeto havia sido sobre muito mais do que reforma arquitetônica. Havia sido sobre reconstruir uma família, curar feridas antigas e criar espaço para novos tipos de amor florescerem. "Lúcia", ele disse suavemente, "eu sei que nossa situação começou de forma inusitada e sei que há momentos em que deve parecer complicado demais." "Gabriel", ela o interrompeu com um beijo suave. "Algumas das melhores coisas da vida começam de forma inusitada. Além disso, eu não me apaixonei por você por causa da sua conexão com Sofia. Eu me apaixonei por você porque você é o tipo de homem que carrega o colar da filha por 15 anos, que reconstrói casas porque sabe que lar é mais importante que endereço, que deixa a pessoa que ama voar porque entende que amor verdadeiro não é sobre posse." 6 meses depois, Gabriel estava no aeroporto de Guarulhos, observando Sofia embarcar para Viena, carregando um violino novo que Lúcia havia comprado como presente de despedida e usando o colar de borboleta que finalmente havia decidido reclamar como seu. Antes de passar pela porta de embarque, ela correu de volta para abraçar pai e irmã mais uma vez. "Obrigada", ela sussurrou para ambos, "por me deixarem descobrir quem eu sou, de onde venho e para onde estou indo." Quando o avião desapareceu no céu azul de setembro, Gabriel e Lúcia caminharam de mãos dadas de volta ao carro, sabendo que voltariam para uma casa que agora estava verdadeiramente completa. Não porque todos estavam fisicamente presentes, mas porque todos sabiam que tinham um lugar para onde voltar. Naquela noite, na cozinha da rua Catumbi, eles receberam a primeira carta de Sofia de Viena, descrevendo professores inspiradores, colegas de estudos apaixonados por música e a vista das montanhas austríacas de sua janela no dormitório. Mas a parte mais importante da carta era o final. "Amo vocês. Nossa família é a coisa mais bonita que já me aconteceu, e levar ela comigo torna qualquer lugar do mundo um pouco como casa." Gabriel dobrou a carta cuidadosamente e a colocou no caderno de receitas de Carmen, onde agora guardavam todas as correspondências importantes da família. Olhou para Lúcia, que estava preparando chá, da forma que aprendera com Dona Conceição, e percebeu que tinham conseguido algo extraordinário. Haviam transformado uma coincidência impossível numa família verdadeira, um encontro casual numa história de amor duradouro, e uma casa abandonada num lar cheio de música e memórias. Do lado de fora, São Paulo continuava sendo a metrópole gigante e impessoal que sempre fora.
Mas dentro da pequena casa na Muúca, duas pessoas que haviam aprendido que família é algo que se constrói conscientemente, a cada dia se preparavam para mais uma noite de criação de memórias que durariam para sempre.